Olá e bem-vindos. Vamos hoje olhar para um documento que é de facto fundamental. A Carta Pastoral de 2026 do Patriarcado de Lisboa. É um texto que faz um diagnóstico muito profundo do nosso tempo e, ao mesmo tempo, propõe um caminho de fé renovado, quer para a cidade, quer para a Igreja. E logo o título é um apelo fortíssimo, não é? Não é um convite passivo. É quase uma ordem cheia de esperança que define logo o tom de toda a carta. É um verdadeiro chamado à ação, à luz e a pôr Cristo no centro de tudo. Bem, a nossa análise vai seguir a lógica da própria carta. Vamos começar pelo diagnóstico da crise que vivemos, depois passamos para a resposta teológica, o que é que significa salvação, exploramos o caminho espiritual que é proposto, vemos o apelo para a missão ativa e, por fim, descobrimos 5 locais bem concretos onde se pode encontrar Cristo nos dias de hoje. Muito bem, vamos a isto. A primeira parte da carta não tem mesmo receio nenhum de olhar de frente para os desafios do mundo em que vivemos. É um diagnóstico, diria, sóbrio, mas muito necessário. A carta identifica uma crise que é bastante complexa. Fala-se de um analfabetismo espiritual que nos impede de perceber o que se passa dentro de nós. Aponta-se também para a precariedade social, para a solidão que não para de crescer, sobretudo nas cidades, e para um clima de polarização que torna o diálogo quase impossível. E, claro, reconhece o afastamento de muitos fiéis da vida da Igreja, um fenómeno que a pandemia parece ter acelerado. E aqui está, se calhar, o ponto central da questão. A crise não é só externa, social ou da Igreja. É profundamente pessoal. O texto chega a afirmar que, por causa de um vazio interior, o ser humano pode tornar-se um desconhecido para si próprio. Quer dizer, perde-se o sentido da própria identidade e do propósito da vida. Passemos então à resposta que a carta dá a esta crise. Se o problema é um vazio de sentido, a solução passa por redescobrir o que realmente significa a salvação. A carta explica que a salvação tem 2 faces que não se podem separar. Por um lado, somos salvos de alguma coisa, do pecado, do egoísmo que nos isola, do desespero e até do domínio da morte. Mas isto é crucial. Somos salvos para alguma coisa, para a liberdade, para a comunhão com Deus e com os outros, para uma vida com propósito e, claro, para a vida eterna. Não é só uma libertação, é uma elevação. Esta citação do Concílio Vaticano II, usada na carta, capta a ideia central. Defende que só nos conseguimos compreender a nós mesmos o tal mistério do homem quando nos olhamos através de Cristo. Sem ele, continuamos a ser um enigma. Com ele, descobrimos a nossa verdadeira dignidade e vocação. Ora bem, a carta não fica só pela teologia abstrata. Propõe um caminho espiritual muito concreto, com 4 etapas, para se poder amadurecer na fé. A carta descreve esta jornada quase como uma escada espiritual. O primeiro degrau é a redenção, o momento em que somos libertados pela graça. O segundo é a santificação, ou seja, o processo de sermos feitos santos, consagrados a Deus. O terceiro é a justiça, ou justificação, o momento em que a nossa relação com Deus é ajustada. E o cume é a sabedoria, a união íntima com Deus, que nos faz compreender o mundo com os olhos dele. Se calhar vale a pena clarificar este termo. Justificação, aqui, não quer dizer apenas ser moralmente correto. É um conceito bem mais fundo. Significa ter a nossa relação fundamental com Deus, que foi quebrada pelo pecado, restaurada, posta em ordem, e não por nosso mérito, mas pela graça de Cristo. É o restabelecer da aliança. Portanto, o ponto crucial é este. Toda esta jornada interior de salvação e de crescimento espiritual não pode ficar fechada em si mesma. Tem de levar a uma ação exterior. E a carta não foge à pergunta difícil que, na verdade, está na mente de toda a gente. Num tempo de secularismo, com as mudanças pós-pandemia, por que é que tantos se afastaram? O que o texto sugere é que a resposta não pode ser ficar à espera que voltem, é preciso ir ao encontro deles. Para reforçar esta ideia, a carta cita estas palavras que são fortíssimas do Papa Francisco. A mensagem é muito clara. O risco de sair, de se sujar na rua, ao encontrar as pessoas, é muito melhor do que a falsa segurança de uma igreja que está fechada e doente, de tanto olhar para o próprio umbigo. É um apelo radical a uma fé ativa, corajosa. E aqui está o conceito-chave. Uma igreja em saída. Não é uma igreja que fica no templo à espera, mas sim uma comunidade missionária que vai ativamente para as periferias, e não só geográficas, mas também as existenciais, para procurar quem está longe, quem está ferido ou simplesmente indiferente. Fica claro qual é o tema central de toda esta reflexão. A escolha entre arriscar, sair, sujar as mãos ou ficar no conforto, na segurança do que já se conhece. Bem, para percebermos a urgência deste apelo, a carta convida-nos a fazer uma pequena viagem ao início de tudo. Afinal de contas, qual é o propósito fundamental da Igreja? Para que é que ela existe? O ponto de partida é precisamente este. A ideia-chave é que a Igreja não é um fim em si mesma.
A sua identidade, a sua razão de ser, é ser uma continuação viva e presente da missão de Cristo no mundo de hoje. E o que é interessante é a forma como a carta define este papel. Não se fala da Igreja apenas como uma instituição, mas como um instrumento vivo, um sacramento da salvação. Ou seja, um sinal concreto, visível, de algo que é invisível, um ponto de encontro real entre o divino e o humano. Ok, com esta missão bem assente, a carta passa a confrontar de frente um dos maiores desafios do nosso tempo, a realidade que a pandemia nos deixou. E aqui o texto é muito honesto. Reconhece que a pandemia não foi bem a causa do afastamento, mas funcionou como um acelerador. Tornou muito mais óbvia uma tendência que já existia. Muitos hábitos quebraram-se e as comunidades, bem, sentiram o golpe. Esta constatação leva, claro, a uma pergunta que precisa de ser feita com coragem. A carta não aponta o dedo a ninguém de fora. Pelo contrário, olha para dentro da própria comunidade e questiona-se. E a resposta não é simples, é um conjunto de fatores. Fala-se do secularismo, claro, dos escândalos que abalaram e muito a credibilidade dos nossos ritmos de vida loucos, mas também, e talvez isto seja o mais duro de ler, de uma experiência de fé que para muitos foi morna, pouco significativa e da falta de um verdadeiro calor humano nas comunidades. Então, perante este cenário, qual é a resposta? É aqui que a carta propõe uma mudança que tem de ser radical. Uma mudança de postura. Esta imagem para mim resume tudo na perfeição. É a tal escolha de que falávamos no início. De um lado, uma igreja enferma, fechadinha, segura, mas estagnada. Do outro, uma igreja acidentada, cheia de feridas e lama, mas viva, porque arrisca sair e ir ao encontro do mundo real. E este é o conceito-chave de tudo. A igreja em saída. O que é que isto significa? Significa uma igreja que não fica sentada à espera que as pessoas voltem. Pelo contrário, assume uma atitude proativa, missionária, deixa de esperar e passa a procurar, sobretudo naquilo que o Papa chama as periferias existenciais, que são todos os lugares de solidão, de dúvida, de dor, onde existe uma sede de algo mais, mesmo que as pessoas nem saibam dar-lhe nome. E esta citação da carta é um murro no estômago, um apelo direto à nossa consciência. A realidade de haver tantas pessoas a viver sem esta esperança, sem uma comunidade, devia, como diz o texto, santamente inquietar-nos. É uma inquietação boa, aquela que nos põe a mexer. Portanto, a pergunta óbvia é: mas quem é que tem de fazer isto? A responsabilidade é de quem? A resposta da carta não podia ser mais clara. A carta sublinha que a missão não é de todo uma tarefa exclusiva dos padres ou das freiras. Não. A ideia é que cada pessoa batizada é, por natureza, um discípulo missionário. A missão acontece ali, no nosso dia-a-dia, na família, no trabalho, com os amigos. E depois isto é traduzido em 3 passos muito concretos, muito acessíveis a qualquer um. Primeiro, o testemunho de uma vida coerente. Segundo, a proximidade, o saber ouvir o outro sem julgar. E terceiro, o convite. Um convite simples, humano, para uma conversa ou para um encontro. Claro que tudo isto é uma missão exigente. E a pergunta que se põe é: mas de onde é que vem a força, a energia para levar isto para a frente? E aqui, a carta vira completamente a nossa perspectiva habitual sobre a missa. A Eucaristia não é o ponto de chegada da semana, é o ponto de partida, é o combustível. A celebração acaba, sim, mas é nesse preciso instante que a verdadeira missão começa. Esta frase é absolutamente central. Sublinha que uma fé que fica fechada dentro da igreja, que não transborda para a vida concreta, para os gestos do dia-a-dia, é uma fé que, no fundo, ficou incompleta. Alguma vez sentimos que a nossa vida espiritual parece estar em piloto automático? Sabe, quando as práticas de fé, mesmo as mais importantes, correm o risco de se tornarem, bem, apenas uma rotina? E a carta começa logo com uma pergunta que nos atinge a todos. Onde é que podemos encontrar Cristo vivo hoje? Repare, não é no passado, não como uma figura histórica ou uma ideia, mas aqui e agora, na nossa vida. É esta a grande questão que vai guiar toda a nossa conversa. E para começar, a carta toca num ponto muito sensível, algo que talvez muitos de nós reconheçamos, que é o perigo de a nossa fé se transformar numa espécie de rotina vazia, perdendo aquela chama inicial, aquela força que transforma. E aqui está um paradoxo incrível com que a carta nos confronta. Às vezes andamos tão ocupados a fazer coisas para Cristo que acabamos por nos esquecer do próprio Cristo. É um alerta para este risco de um ativismo que, sem darmos por isso, se esvazia de sentido. Então, qual é a solução para isto? O interessante é que a carta não propõe mais atividades ou mais tarefas. Pelo contrário, propõe uma profunda mudança de foco, uma decisão consciente de voltar ao que é essencial,
ao coração que faz pulsar a nossa fé. E isto, na prática, significa recentrar absolutamente tudo na pessoa viva de Jesus. Vê-lo não como uma ideia, uma doutrina ou uma memória, mas como alguém com quem podemos ter uma relação real, uma relação que nos transforma no dia a dia. Ok, mas agora vem a parte prática, certo? Como é que fazemos isto? Felizmente a carta não nos deixa só com a teoria. Pelo contrário, aponta 5 lugares, 5 caminhos muito concretos onde este encontro pode acontecer de forma real e vibrante, hoje mesmo. E aqui temos, digamos assim, o mapa do tesouro. A Eucaristia, a Palavra, a Reconciliação, a Virgem Maria e os pobres. 5 caminhos, 5 portas de entrada para um encontro verdadeiro. São propostas muito concretas e acessíveis. Vamos então explorar cada uma para percebermos melhor como podemos fazer este caminho. O primeiro lugar é se calhar o mais familiar para muitos de nós, a Eucaristia. Mas o desafio que a carta nos lança é o de a redescobrir, vê-la com olhos novos, para além do simples hábito ou daquela obrigação social. Esta citação do Papa Francisco é fantástica, porque muda completamente a perspectiva. A missa não é algo a que se assiste, como se fosse um espetáculo. É viver, é mergulhar no maior acontecimento da história, o sacrifício e a vitória de Cristo. O ponto essencial aqui é mesmo este: ir além da rotina e viver a missa como um verdadeiro encontro pessoal com o Senhor. É um convite para voltarmos a sentir o espanto, o mesmo espanto que os primeiros discípulos sentiram quando o reconheceram vivo no meio deles. Do encontro comunitário na Eucaristia, passamos para um encontro mais íntimo, mais pessoal, um que podemos ter a qualquer momento, na sua palavra. E a carta mostra como estes 2 lugares estão, na verdade, profundamente ligados. Esta frase de São Jerólimo é de uma força incrível e, na verdade, resume tudo. Se queremos conhecer Cristo, se queremos ouvir a sua voz, temos de mergulhar nas Escrituras. É ali que ele nos fala de forma direta, de forma pessoal. E a carta convida a mais do que uma leitura de vez em quando. Propõe uma relação diária com a Bíblia, como se estivéssemos a abrir uma carta de alguém que amamos. Nela encontramos força para os desafios, luz para as decisões e, claro, consolo nas dificuldades. Bem, o terceiro lugar de encontro pode ser para alguns de nós o mais difícil, mas é ao mesmo tempo um dos mais libertadores. Falo do sacramento da reconciliação, ou, como dizemos muitas vezes, da confissão. Esta citação é como uma lufada de ar fresco, especialmente para quem olha para a confissão com algum medo ou ansiedade. A carta convida-nos a olhar para ela não como um tribunal, mas, imagine, como as urgências da alma. Um lugar onde encontramos a misericórdia que cura e que nos põe de pé outra vez. No fundo, é um convite para experimentar o abraço do Pai. É um recomeço poderoso, onde somos purificados pela graça e libertados daqueles pesos que, às vezes, carregamos sozinhos durante tempo demais. O nosso quarto guia neste caminho de encontro é uma figura de uma enorme ternura e fé, que nos aponta sempre a direção certa, a Virgem Maria. A forma como a carta nos apresenta Maria é lindíssima. Ela não é um fim em si mesma, mas é precisamente esta mão terna e segura. Ela é, na verdade, o caminho mais rápido e mais doce que nos guia diretamente ao coração do seu Filho, Jesus. Ela é o exemplo perfeito. Depois de receber Jesus na Anunciação, não ficou parada a contemplar-se. Pelo contrário, pôs-se a caminho, apressadamente, para ir ajudar, para ir servir. É este o modelo. Receber Cristo e levá-lo aos outros, com sentido de urgência e de alegria. E finalmente chegamos ao quinto lugar de encontro. Este é talvez o mais desafiador, porque nos tira de nós mesmos e nos lança para o mundo. O encontro com Cristo nos pobres. E aqui, a carta leva-nos para fora das paredes da igreja, para o meio da vida real. Recorda-nos estas palavras tão fortes de Jesus. Aquilo que fazemos aos mais pequenos, aos mais vulneráveis, a Ele o fazemos. Isto não é uma metáfora, é uma identificação real. E o que é muito interessante é que a carta alarga a nossa visão do que é a pobreza. Não se trata apenas da falta de dinheiro. Há a pobreza de quem está só, de quem não tem esperança, de quem é posto de lado ou não tem liberdade. Servir Cristo nos pobres é, portanto, estar atento a todo o espectro do sofrimento humano. A carta insiste muito neste ponto. Servir os pobres não é visto apenas como um ato de caridade ou filantropia. É apresentado como um lugar teológico, uma forma quase sacramental de encontrar o próprio Cristo. É como diz o Evangelho: o que fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. E aqui tudo se liga.
A Eucaristia, que era o primeiro lugar de encontro, não acaba em si mesma. O final da missa, o tal ite misseste, significa literalmente ide, a missão é. Ou seja, cada celebração termina com um envio, que impulsiona os fiéis a levar aquilo que receberam para o mundo, em especial para os que mais precisam. E esta ideia, que cita Bento XVI, resume o fio condutor de toda a carta. Lembra que, na sua essência, a fé cristã não é um código de regras ou uma filosofia, mas sim o encontro com uma pessoa viva, Jesus Cristo. Toda a pastoral e a missão que são propostas querem precisamente facilitar esse encontro pessoal. Em resumo, o apelo final da carta é este: um convite a uma conversão missionária permanente. Não é um projeto pontual, com início, meio e fim. É um processo contínuo de renovação, de saída ao encontro do outro, sempre com a confiança naquela promessa: eu estarei sempre convosco. Mas atenção, a carta não se fica pela reflexão. Depois de nos mostrar onde encontrar Cristo, lança-nos um desafio: agir. Estes encontros não podem ficar fechados no nosso coração. Têm de se traduzir em ações concretas que transformem o mundo à nossa volta. É proposta uma missão dinâmica, aberta, desde criar iniciativas para partilhar a fé com criatividade, até organizar missões e peregrinações que reavivem as comunidades, ou mesmo o diálogo com outros cristãos. O objetivo, no final, é um só: mostrar a todos o tesouro que é encontrar Cristo vivo. Em última análise, toda esta jornada resume-se a regressar àquele encontro fundamental que muda tudo. Como dizia o Papa Bento XVI, no início de tudo não está uma regra ou uma ideia, mas sim o encontro com uma pessoa que dá à vida um horizonte completamente novo. A pergunta que esta carta nos deixa no ar é: estamos dispostos a renovar esse encontro hoje? E assim esta análise da carta termina com esta pergunta, que é a pergunta que fica a ecoar. Se o verdadeiro trabalho começa quando se sai pela porta da igreja, então a questão é mesmo esta: para onde vai agora a Igreja de Lisboa? Uma pergunta que fica no ar e que nos convida a todos a refletir. E terminamos com a pergunta que esta carta acaba por nos deixar. Numa era marcada pela descrença, por tanta complexidade, será que um apelo renovado à fé, centrado num encontro pessoal com Cristo e numa igreja que sai à rua, pode ter o poder de transformar verdadeiramente a vida de uma cidade? A carta aposta que sim,